Olá, tudo bem? Meu nome é Adriana e eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho de conclusão de curso que eu elaborei para minha graduação em Letras Italiano com habilitação em Estudos Literários. Bom, em 2019 eu conheci uma obra do Giovanni Boccaccio sobre a qual eu nunca tinha ouvido falar, que é o De Mulieribus Claris. O Boccaccio escreveu esse livro por volta de 1362 e é uma das primeiras obras na história com biografias, exclusivamente com biografias femininas. Né? São biografias de 106 mulheres nesse livro. O Boccaccio escreveu esse livro em latim e eu conheci um texto desse livro numa tradução já em italiano do Donato Albanzani, que era amigo do Boccaccio e do Petrarca, e que fez a tradução ainda com o Boccaccio em vida, e provavelmente essa tradução foi vista e aprovada pelo Boccaccio. Muito bem, eu fiz a tradução dessa obra, né, a partir dessa edição italiana do Albanzani, uma edição que foi publicada na Itália no século XIX, em 1881. E quem cuidou dessa edição, quem preparou essa edição, foi o Giacomo Manzoni, que era um político, ele era também filólogo, ele era bibliófilo, ele tinha uma coleção muito grande de livros, muito importante. E depois de eu ter terminado o trabalho de tradução, eu fui me dedicar a algumas coisas que me intrigavam nessa edição elaborada pelo Manzoni. E uma delas era as notas de rodapé, então as notas que ele fez ao texto. Né? E o que o Manzoni, do que ele tratava nessas notas? Ele falava das escolhas que ele fez, porque afinal de contas ele consultou códices, né? Ele consultou manuscritos do século XIV para fazer essa edição. Mas ele também fez muitos comentários sobre a situação contemporânea a ele, né, sobre o século XIX na Itália. E também ele fez muitos comentários a uma outra edição dessa obra, ainda do século XIX, mas elaborada por um outro intelectual, um outro pesquisador, que era o Luigi Tosti. Essa primeira edição foi de 1836. Então, ele não só fazia correções à edição do Luigi Tosti, mas ele também parecia que falava mal, fazia críticas que não cabiam ali num trabalho de estabelecimento de texto, em que você está julgando um texto. E eu fiquei muito intrigada com isso, então fui investigar o que poderia estar acontecendo. Então eu analisei não só essa edição do Manzoni, mas também a edição do Luigi Tosti. A do Tosti é de 1836, a do Manzoni, como eu disse, é de 1881. Então dá para perceber que elas são edições que se localizam num período do tempo que gira em torno da unificação da Itália. Então é um período político também muito representativo. A edição do Tosti parece já manifestar um neoguelfismo dele. Né? Então, depois ele vai se envolver em política, ele acreditava que o papado deveria conduzir a independência e a nacionalização da Itália. Já o Manzoni tinha ideias mais liberais e talvez quisesse reverter uma imagem que foi com a qual ele foi associado, de talvez um pouco revolucionário, porque ele fez parte de um episódio chamado República Romana, que foi um curto período de tempo em 1849, em que se tentou estabelecer uma república em Roma, em que o Papa foi expulso de Roma, e que foi proposta uma constituição que era super avançada para a época. Depois disso, o Manzoni foi exilado. Né? Então, o que parece acontecer? Os dois, tanto o Tosti quanto o Manzoni, usaram essa obra, fizeram a edição dessa obra do Boccaccio, que é uma coletânea de biografias de mulheres, para também afirmar suas posições políticas e ideológicas, não só em relação à Itália do século XIX, mas também em relação à língua italiana.
Então, pelas escolhas que eles fazem, pelo tanto que eles interferem ou não no texto, por exemplo, o Luigi Tosti quase não interfere no texto, o Manzoni faz mais intervenções e dá mais justificativas. Por essa atitude deles diante do texto e por outras alusões que eles fazem nos paratextos de suas respectivas edições, como texto de apresentação, as próprias notas, parece que o Luigi Tosti tinha uma concepção mais purista da língua, enquanto o Manzoni tinha uma concepção mais clássica. O Luigi Tosti ainda estava muito preocupado em preservar a língua italiana, que, nas palavras dele, tinha sido vilipendiada pela invasão estrangeira. Então a gente tem que lembrar que até pouco tempo antes a Itália tinha vivido sob o domínio napoleônico. E o Manzoni, por sua vez, ele já estava num contexto da Itália unificada, mas era necessário ainda que existisse uma língua italiana padrão, que fosse difundida por toda a península, que fosse adotada não só na literatura, mas também na comunicação cotidiana e administrativa, e parece que ele tinha uma proposta para isso. Vários intelectuais da época também tinham uma proposta. Então ele aproveita a edição do livro do Boccaccio para fazer essa proposta de língua e também para, com isso, alcançar alguma posição de prestígio que ele acreditava que deveria ter no governo do Reino da Itália, mas que por conta talvez desse passado um pouco revolucionário dele, esses postos mais importantes talvez tenham sido negados a ele. Então a pesquisa é essa, né? A pesquisa é basicamente sobre 2 edições da tradução, da primeira tradução italiana do De Mulher e dos Clares. Essa tradução foi intitulada Delle Donne Famose e o tradutor é o Donato Albanzani, que era amigo do Boccaccio, autor dessa obra. Então eu espero que vocês tenham interesse em conhecer essa pesquisa e podem entrar em contato comigo para a gente conversar sobre ela. Muito obrigada!